essa pregação ela tem a solução para sermos plenamente felizes. É por isso que nós vamos pregar o tema que diz o remédio para as tristezas. Se alguém trouxe a palavra, abra por favor, livro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22 até o 25. Versículo 22. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da sua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Versículo 25. Pois a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade alguma. Palavra do Senhor. Por favor, aplaude a palavra de Deus. Por favor, aplaude a palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Problemas complexos não têm soluções simples. Então a tristeza não é um problema simples. Não adianta eu vir aqui querer vomitar soluções simples para você, achando que soluções simples vão resolver um problema que é tão complexo como esse. Mas a gente pode tentar, à luz da palavra, entender como nós vamos solucionar e como nós vamos achar um remédio para as tristezas, para as tribulações dos nossos dias. Eu queria que você entendesse então que, na Bíblia, muitos homens, heróis da fé, heróis da igreja, heróis da caminhada, heróis de santidade, muitos desses homens passaram por problemas. Ouso dizer, muitos homens na palavra passaram por depressões profundíssimas na sua alma. Muitos homens da palavra passaram por vontade de se matar. Muitos homens quiseram acabar com a própria vida. E ainda assim eram profetas, eram canais da graça de Deus. Eram homens que diz a palavra que eram homens segundo o coração de Deus. Eu trouxe 3 exemplos para você. Nós temos a história do rei Davi. A história do rei Davi, ela é muito interessante. Por quê? Porque o rei Davi, ele diz a palavra que ele era esse homem segundo o coração de Deus. E eis que ele assume depois do reinado de Saul. Mas quando Davi assume, uma cacetada de problema familiar começa a assolar a vida dele. Davi teve 20 filhos e uma filha chamada Tamar. Desses 20 filhos, todos os filhos de Davi parecia que tinha algum probleminha da cabeça um com o outro. Na casa de Davi existia um caso de incestualidade com a filha Tamar. Na casa de Davi, um irmão matou o outro irmão. Na casa de Davi, um dos seus filhos, o mais velho, chamado Absalão, tentou um golpe de estado contra Davi. Não só tentou, como conseguiu. Se você for ler o segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, você encontra as lamúrias de Davi, depois dele sofrer um golpe de estado. Diz a palavra, segundo Samuel 15:30, que Davi saiu chorando, de cabeça baixa, descalço, até o Monte das Oliveiras, o monte que Jesus foi orar 1.500 anos depois. E eis que a palavra conta que depois da morte do filho de Davi, no livro de Samuel 19, versículo 1, diz que o rei Davi, após ter vencido o seu filho, ele sobe até o seu quarto, começa a se tremer e começa a chorar abundantemente. O que é isso, meu povo? O nome disso é tristeza. Então, eu estou falando que um homem segundo o coração de Deus sofreu uma tristeza na sua alma. Eu vou mudar de história agora. Se você for ler o livro de Jó, a partir do capítulo 1, versículo 13 até o versículo 19, conta todas as desgraças que aconteceram na vida de Jó no mesmo dia. No mesmo dia, se você for ler do versículo 13 ao 19, primeiro, Jó perde 500 jumentos e 500 bois e 505 funcionários. 5 minutos depois, bate na porta dele um outro infeliz, contando uma outra fofoca para ele que tinha acabado de acontecer, que ele perdeu 7.000 ovelhas e 15 pastores. 5 minutos depois, um outro cara bate na porta de Jó e fala bem assim, que você acabou de perder 3.000 cavalos e mais 7 funcionários que cuidavam dos seus cavalos.
Mas 5 minutos depois, um cara bate na porta de Jó e eis que ele fala para ele que os filhos dele estavam na casa do tio dos filhos, ou seja, o irmão de Jó, e eis que veio um tornado, levantou a casa, e eis que morreram os 5 filhos e o irmão mais velho que Jó tinha. Em 5 minutos ele recebe todas as piores notícias que ele podia receber. E tudo isso em 5 minutos. E eis que, diz a palavra, livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, Jó rasga o seu manto, Jó raspa a sua cabeça, ele se deita com a cara na terra e ele começa a chorar abundantemente. E é daí que surge aquela linda frase, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se você está me entendendo até aqui, fala amém. Repete comigo, eu estou entendendo tudo. Você não está entendendo nada, abre a boca. Repete, eu estou entendendo tudo. E querido, e aqui espero que você entenda o que está acontecendo na história de Jó. Eis que depois de receber esse tanto de notícia ruim, em 5 minutos, eis que Jó começa a passar por uma dor na carne. O livro de Jó, capítulo 2, eis que Satanás fere a carne de Jó. E quando ele fere a carne de Jó, Jó começa a ter uma lepra tão grande, mas tão grande, que das plantas dos pés até o topo da cabeça, Jó estava pura ferida. E diz a palavra que a dor era tanta que ele se coçava com um caco de telha. E quando Jó, nesse momento de dor, começa a passar por isso, eu queria dizer para você uma coisa, essa dor não foi do dia para a noite. Tudo aconteceu de uma vez só, mas diz a palavra e os exegetas explicam que Jó começa a sofrer isso. E esse sofrimento de Jó dura de 6 a 9 meses. Então não foi do dia para a noite. Ele perde tudo do dia para a noite. Mas ele começa a sofrer de 6 a 9 meses, comendo pão que o diabo amassou. É por isso que você for ler no livro de Jó, do capítulo 3 até o capítulo 39, é Jó chorando, murmurando, falando para Deus que ele queria morrer, que ele queria se matar, que ele queria voltar para o ventre da mãe. O que eu estou falando é, um homem cheio de Deus pediu para morrer, teve vontade de se matar, a tristeza adentrou a casa dele, ele não quis sorrir mais, ele não quis se alegrar mais, ele não quis dançar, ele comeu o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque passou pela tristeza, passou pela dor. Se está claro, fala amém. Eu queria contar mais um caso para você. Se você for ler o livro de Reis, conta a história de um grande profeta do Senhor chamado Elias. O livro de Reis, Primeiro Reis, capítulo 18, Elias faz um grande alvoroço naquela região, porque o povo adorava os deuses pagãos, e eis que, no momento de um desafio, eis que Deus manda descer fogo sobre a terra, e eis que o povo começa a acreditar no verdadeiro Deus de Israel. E quando Elias realiza toda essa manifestação da graça de Deus, eis que o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, eles começam então a tramar contra a vida de Elias. E ele chega para Elias e fala bem assim que o dia de amanhã não vai se pôr sem que a sua cabeça esteja sobre as minhas mãos. Se você for ler o livro de Reis, capítulo 19, versículo 3, diz a palavra que Elias teve medo. E quando Elias teve medo, ele tentou fugir para longe daquele território. E quando ele tentou fugir para longe daquele território, no versículo 4, ele diz que ele se senta debaixo de uma árvore e ele começa a pedir a Deus para morrer. O que aconteceu? Um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem que orava em línguas, um homem que tinha profecia, um homem que tinha intimidade, um homem que adorava toda quinta-feira às 22 horas na igreja Santa Luzia, um homem com intimidade com o Senhor, começou a sofrer penúria, começou a chorar. E Elias é um grande caso de depressão, porque quem conhece quem está depressivo, ou quem já lidou com gente depressiva sabe que o depressivo não tem vontade de comer, o depressivo não tem vontade de levantar da cama, o depressivo tem vontade de simplesmente acordar, ficar na cama e voltar a dormir. Foi isso que aconteceu com Elias. A palavra diz que para Elias comer, um anjo de Deus tinha que acordá-lo, mandar levantar e mandar comer. E depois que ele comia, ele voltava a dormir de novo. Por quê? Porque Elias estava em depressão. Eu estou te contando isso para que você entenda, meu povo, que tristeza não escolhe casa de quem reza e de quem não reza. Tristeza não escolhe casa de quem é de Deus e de quem não é de Deus. Ser de Deus não te deixa excluso dos problemas. Ser de Deus não te deixa
deixa não passar pelos problemas. Ser de Deus não te impede da tribulação. Ser de Deus não vai fazer com que Deus não permita que a tristeza alcance a sua casa. Ser de Deus é você entender que a tristeza não escolhe casa de quem é adorador e casa de quem não é adorador. A tristeza faz parte da vida, mas eu e você precisamos entender hoje que, sendo eu e você homens e mulheres de Deus, nós precisamos passar pela dor, pela tristeza com a cabeça erguida, entendendo que existe remédio para a nossa tristeza, que existe solução para os nossos problemas e que outros homens de Deus também passaram, e que passar por problema, passar por dor não é motivo de derrota, não é motivo de fracasso, mas é entender que isso faz parte da vida, mas que nós temos um Deus que está conosco, que não nos abandona, que nos sustentará de pé e que a tribulação não vai nos vencer. Se você acredita nisso, pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu o baiano, irmão? Cadê o suporte da água, Davi, aqui do meu lado? Me ajuda. Meu povo, então eu quero que você entenda uma coisa, e Deus colocava no meu coração o seguinte: o tempo está voando aqui na frente. Seguinte, estar triste é normal. Viver triste é doença. Você pode estar triste hoje. Você pode estar com problema hoje. Você pode estar choroso hoje. Estar triste é normal, faz parte da vida. Viver triste não é normal, não faz parte da vida. E eu quero que você entenda hoje que o mesmo serve para qualquer tipo de doença psicossomática. Estar ansioso é normal, viver ansioso não é normal. A gente não pode aceitar hoje, queridos, que aquilo que nos tira do eixo, aquilo que nos desequilibra se torne normal para a nossa vida. Passar por isso sim é normal, mas viver nisso não é. Eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, você pode estar triste, mas você não é triste, porque em nome de Jesus a nossa tristeza nessa tarde será curada pelo sangue do Cordeiro. O nosso problema nessa tarde está entregue no Calvário do Senhor, está pregado na cruz de Jesus, porque Jesus é o verdadeiro remédio para as nossas doenças. Aleluia! O povo aplaude sem vontade, bota força na sua palma, aplaude com vontade. Pergunta para quem está do seu lado: tá claro o que o rapaz falou, bicho? É isso que eu queria que você entendesse. Então o povo de Deus, de vez em quando vai ter que tomar um Prozac de 20 miligramas. Vai ter. O povo de Deus, de vez em quando, vai tomar um Rivotril de 50. Vai ter. Não, nada a ver? Quem sabe? Se o médico indicar. Nada a ver também, médico não indica essas coisas? Só compra na boca de fumo essas coisas? Compra hoje. Pensei que na farmácia pedia. O povo de Deus, eu lembrei, anotei um nome aqui, Sara, eu não vou saber falar direito. Vai ter que tomar um citalopram de 20 miligramas. Ou um tal de bupropiona de 150 miligramas. 150. Misericórdia, um remédio desse na veia de alguém. Misericórdia. Mas o povo de Deus, às vezes, vai ter que tomar um trenzinho desse. Por quê? Porque precisa resolver o seu problema. Precisa entender que estar triste é normal. Mas você acabou de ler na palavra, e eu espero que Eclesiástico 30 seja um verdadeiro remédio para você. Na Bíblia Ave Maria está escrito cultivar a alegria, o título dessa palavra. E a palavra diz: não entregue tua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo com os teus pensamentos, pois a tristeza já matou a muitos, nela não há alegria alguma. Então eu espero que nessa tarde seja expulso desse lugar todo o espírito de vitimismo, todo o espírito de apego à dor, apego à tristeza, sabe, aquele apego à dor que faz com que você o tempo todo murmure sobre o mesmo problema, não queira solucioná-lo, porque é muito mais gostoso você falar que você não está bem, que você precisa de apoio, que as pessoas precisam te abraçar, que você precisa ser querido, que você precisa ser amado. É muito mais gostoso falar isso do que você hoje vestir a carapuça do cristão e enfrentar os seus problemas como adulto. É isso que Deus está querendo falar comigo e contigo hoje. Essa pregação requer maturidade. Talvez nem todo mundo está pronto para ouvir isso, mas eu preciso que você saia daqui hoje sabendo, em nome de Jesus, o microfone não quer mais. Não quer, Davi, não quer. Mas não tem como eu desligar ele aqui embaixo. Tá acabando. Pois é, perdi o raciocínio, Davi. Não sei mais o que eu estou falando.
Mas o que eu queria que você soubesse hoje, em nome de Jesus, nós precisamos entender que com Deus nós temos solução. E eu queria que você entendesse, eu acho que você já entendeu isso hoje nessa pregação, que verdadeiramente hoje, Jesus precisa ser o seu remédio. Nós acreditamos sim na medicina, e diz o livro de Provérbios, esqueci o capítulo agora, mas o livro de Provérbios diz que toda medicina vem de Deus. Então a gente acredita sim, você tem que ir no psicólogo, te ajuda demais, faz sua parte, facilita pra gente. Vai no Mão de Santa Luzia que tá tendo aqui, procura alguém que vai te recomendar um tarja pretazinho forte, sei, faz qualquer coisa. Mas eu só quero que você entenda hoje que Deus também pode ser um remédio para mim e para você. Ele pode ser. Um dia nas minhas orações pessoais, e alguns amigos meus já sabem, eu partilho com o Senhor no sacrário o seguinte, eu falo, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Eu não tenho. E meu plano de saúde não está facilitando para mim pagar a terapia. Mas eu preciso então que o Senhor seja a minha terapia. Eu preciso que o Senhor seja o meu remédio. Porque quando eu não estiver bem, Senhor, e eu não conseguir pagar a terapia, eu preciso recorrer ao meu psicólogo lá no sacrário e falar com o meu psicólogo os meus problemas e desabafar e chorar diante do meu psicólogo os meus problemas, para que o meu psicólogo que está acima das nuvens possa ouvir os meus problemas e solucionar os meus problemas. Eu quero que você entenda hoje, querido, que Jesus, ele pode solucionar. Eu acredito com toda a fé do meu coração que as tristezas que nós passamos, que as tribulações que nós passamos, não é por conta da falta de Deus, não é falta de Deus que você está triste, não é por isso, mas apesar de não ter sido a presença ou a ausência de Deus que causou isso, eu quero que você entenda que a presença de Deus pode solucionar isso, fala amém. Então, querido, não foi Deus que causou, mas Deus pode resolver, aleluia. Ninguém fala aleluia, tia Lorena, crê em Deus Pai. Mas Deus pode resolver, aleluia. Então, meu povo, eu queria que você entendesse hoje, Deus pode mudar o rumo da nossa história. É Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. É Neemias 8, versículo 10. Pois a alegria do Senhor é a minha força. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Estais sempre alegres. Orai sem cessar. É Provérbios 17, 22. Coração alegre é um bom remédio, um espírito abatido seca teus ossos. Em nome de Jesus, consagra a sua alegria ao Senhor, deixa Ele ser o dono da sua alegria, deixa Ele ser o dono da sua felicidade, entregue tudo ao Senhor, porque sinto lhe dizer, um dia eu posso vacilar com você, um dia tia Lorena, Davi, alguém pode vacilar com você, um dia você pode não querer voltar nessa igreja pela raiva que você tem de mim, mas eu sou homem, falho e pecador, estou sujeito a te machucar, mas Deus não machuca, Deus não fere, Deus não erra. Diz a palavra em primeiro livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, Deus é inacessível ao mal. Deus não vai errar com você, Deus não vai trair você, Deus não vai falhar com você, porque o nosso Deus, Ele é o sustentáculo da nossa alegria, Ele é a coluna da nossa felicidade. O nosso Deus é maravilhoso, Ele é o remédio das nossas tristezas. Alguém aplaude, alguém aplaude. Fico doido com isso, eu fico doido. Querido, eu queria que você ficasse doido hoje na presença de Jesus. Fala amém. Para algumas pessoas vai ser fácil. Fala para quem está do seu lado, cara de doido você já tem. Amém. Amém. No meu relógio eu só tenho 8 minutos. No meu. Amém. E Deus colocou no meu coração que depois que você toma o remédio, que é Jesus, acontecem algumas coisas. Eu queria trazer para você essas coisas que acontecem depois que você tomou o remédio, que é Jesus. Então, depois que você experimentou, tomou o comprimidinho, uma dose da presença real de Jesus na sua veia, o que acontece com você? Deus colocava no meu coração essas coisas e eu queria falar com você agora. A primeira coisa que acontece depois que você toma o remédio que é Jesus, repete comigo, ressignifica a minha dor. Eu só escutei Naína. O restante das pessoas não tem boca? Não tem boca? É Hello Kitty? Hello Kitty? Repete, ressignifica a minha dor.
Na prática é o seguinte, eu ouvi uma vez de um pregador e eu achei lindo demais, que ele falou para mim assim, Deus transforma dor em amor. Significa o seguinte, aquilo que um dia te causou dor, te causou problema, Deus consegue transformar pela presença dele em testemunho de santidade para as pessoas. Então aquilo que Deus não impediu, mas que Deus permitiu, hoje pode gerar em você um testemunho de santidade tão grande que santificará muitas pessoas. O que eu estou falando aqui é o seguinte, tem pessoas que passaram pelo adultério dentro de casa. Deus não impediu o adultério, mas permitiu que, infelizmente, aquela pessoa usasse o livre-arbítrio dela para adulterar. E você, como filho, colheu as consequências daquele adultério. Então, agora, o que Deus faz? O que o remédio que é Jesus faz? Ele transforma a sua dor, ele ressignifica a sua dor em canal de amor para as pessoas. Na prática, aqui é o seguinte, então você sofreu sobre adultério, na prática faz com que você seja um homem que não aceite adultério, você se torna fiel, você entende o que é fidelidade, você prega sobre isso, você cura isso nas pessoas. Isso é Deus transformando a sua dor em canal de amor para as pessoas. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu juro que eu entendi. Na prática aqui é o seguinte, se você um dia sofreu abuso e você passou por um abuso na sua primeira infância, você sabe o trauma que isso é na sua vida. E se você até hoje está de pé, mesmo tendo passado por isso, eu espero que você entenda hoje que o remédio Jesus quer ressignificar a sua dor, para que ela seja canal de cura para as pessoas. Você passou, você está de pé, você venceu e hoje você pode ajudar outras meninas, outros meninos que infelizmente estão passando ou vão passar sobre isso na infância, mas se tiver uma pessoa como você, curada, sarada, transformada, que entendeu que aquela dor não parou ali, que o problema que você experimentou ali não vai morrer em você, você vai transformar essa dor em amor, você se torna canal de cura para as pessoas. Se está claro, fala amém? Amém. Repete comigo, eu juro que eu estou entendendo. Nós temos muitos exemplos disso, querido, muitos exemplos. Tem um caso muito famoso hoje, que é o caso de uma cantora, que ela é católica, que é aquela Elba Ramalho. Ela tem um testemunho legal, que as pessoas contam que ela, quando era mais jovem, praticou o aborto por 2 vezes. E que aquilo machucou muito ela, aquilo feriu muito ela, aquilo traumatizou muito ela. E hoje ela faz parte de uma das grandes campanhas dentro da igreja, lutando contra o aborto, ajudando mulheres que estão em situação de vulnerabilidade durante a gravidez, para que essas mulheres não tenham interesse em abortar. E ela conta no testemunho dela que já passaram mais de 2.000 casos de mulheres que tentaram abortar e que, graças ao testemunho dela, de alguém que experimentou a dor e não precisa mais passar por isso e que está curada daquele trauma que ela fez, essas mulheres não abortaram. Por quê? Transformou a dor em amor. Se você conhece um cara chamado Padre Léo, ele era um fumante inveterado. Antes de se tornar padre, Padre Léo conta que ele botava o baseado da maconha na Bíblia. Botava a Bíblia debaixo do braço com a maconha e ia embora para a mãe não perceber que ele estava com a maconha, levava a Bíblia debaixo do braço. Padre Léo conta que quando acabava o papel, ele arrancava páginas da Bíblia para poder fazer o baseado para fumar. Padre Léo, se você sabe muito bem, ele tinha uma comunidade chamada Betânia, onde ele cuidava dos dependentes químicos. E eu não preciso nem falar quem foi Padre Léo para você. Por quê? Transformou a dor em amor. Eu não sei qual é a dor que você tem que transformar hoje, mas você precisa transformá-la em amor em nome de Jesus. Jesus vai ressignificar a sua dor. Talvez você está aqui passando por fracassos acadêmicos, fracassos financeiros, fracassos nos relacionamentos. Deus precisa te levantar nessa noite para que você entenda que aquilo que te causou dor, que te causou tristeza, que te deixou para baixo, precisa um dia te levantar, te colocar para cima e você não viver mais refém desse passado. Eu entendi uma coisa quando eu era mais jovem, que quem passou por passado de fracasso tem tudo para dar certo. Por quê? Porque sabe o que não deve fazer, porque se fizer vai dar errado. Então se você sabe como é um pai que é bruto, um pai que é ignorante, você sabe que quando for a sua vez, você não vai ser assim. Se você é menina e passou por isso, você sabe que na hora de escolher um marido, escolher um namorado, você vai escolher o mais doce,
doce, o mais amável, o mais gentil. Se você, menina, sabe o que é verdadeiramente passar por brigas familiares, você entende que as brigas do namoro se tornam sinais de alerta vermelho para você. Por quê? Porque você entende que não dá mais para repetir um passado de fracasso. Isso é transformar a dor da tristeza em amor, em canal de salvação, em canal de graça. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu juro que eu entendi. Eu tenho que pular, meu tempo está acabando. Para mim já está quase. Eu tenho mais uma coisa para falar, que é verdadeiramente uma coisa que acontece quando a gente escolhe tomar o remédio que é Jesus. A segunda coisa que acontece, repete comigo, escolher. Abre a boca, escolher. Parar de sofrer. Na prática é o seguinte, eu acredito que sofrer, os primeiros momentos do sofrimento é inevitável. Não tem como você escolher parar de sofrer quando você acabou de sofrer uma coisa. Então, acabou de chegar a notícia. Não dá para você escolher parar de sofrer. Mas tem coisas que já aconteceram tem muito tempo e você precisa superar essas coisas. Você precisa colocar essas coisas para debaixo de algum lugar e para deixar Deus limpar isso da sua vida. Eu queria corrigir, você não coloca poeira debaixo do tapete, não. Mas você levanta o tapete e limpa a casa toda na presença do Senhor. É isso que você precisa entender hoje. Você precisa escolher parar de sofrer. Escolher parar de sofrer não é escolher parar de lembrar. É escolher parar de que aquela situação te machuque e continue te machucando. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Se você tomou uma bomba, se você foi demitido do emprego, se você está com um problemão nas costas, se você tem um pipinaço dentro de casa, se você passou pelo divórcio, se você passou pela alienação parental, se você passou por alguma dessas coisas, você precisa hoje decidir parar de sofrer, parar de olhar para a sua vida como se você fosse um coitado. Em nome de Jesus, você não é, porque Jesus te levantou, porque diz a palavra em Colossenses capítulo 2, o documento que te condenava no passado não condena mais. Em nome de Jesus, você é livre. É Gálatas 5:1, para a liberdade Cristo te libertou. Você não nasceu para ser refém de passado maldito, de fracasso. Você nasceu hoje para parar de sofrer. Escolha superar as desgraças que a sua vida passou. Em nome de Jesus, isso é libertador para mim e para você. Você não nasceu para ser refém dessas coisas, porque Jesus te libertou e nós não vamos mais sofrer. Aleluia! Aleluia! Fala para quem está do seu lado, toma posse. E eu queria dizer uma coisa para você. Eu comentava ontem com a Emily, eu falava bem assim, que tem gente que fala bem assim, Daniel, mas é que eu não esqueço, eu arquivo. Não é para você arquivar nada, é para você superar essas coisas. E é isso que Deus quer fazer com você. Amém? Amém, meu povo? Amém. Eu vou passar do tempo um pouco, Lu, mas é porque eu preciso falar mais uma coisa, tá? Existe mais uma última coisa, é um sintoma desse remédio que a gente toma, que é Jesus. A terceira coisa que acontece com você, depois que você tomar a pílula Jesus Cristo na sua vida, é o seguinte, repete comigo, Jesus vai cuidar das causas. Abre a boca, meu lindo, repete, Jesus vai cuidar das causas. Eu vou explicar. Na prática é o seguinte, tem coisa que a gente passa que não é causa, é sintoma. Um exemplo na palavra é o seguinte, se você for ler Lucas capítulo 4, versículo 38, Jesus vai visitar a sogra de Pedro, e Jesus cura a sogra de Pedro de uma alta febre. As médicas que estão aqui sabem, febre é um sintoma. O que causa a febre? Um vírus, alguma coisa, sei lá o quê. Mas a febre é sintoma de uma doença. Amém? Confirma alguém? Confirma? Confirma as médicas? Amém, Jesus. Então é isso. Então o que Jesus quer tratar? Ele quer tratar a causa. E entenda uma coisa, meu povo. Às vezes a nossa tristeza, às vezes um processo, um dia depressivo, que às vezes a gente passa por dias assim. Às vezes um dia depressivo, às vezes a nossa tristeza não é a causa. Às vezes ela é sintoma de algo maior. Às vezes ela é sintoma de um abandono de pai. Às vezes ela é sintoma de alguém da família que morreu. Às vezes é sintoma de um luto que você está vivendo. Às vezes é sintoma de um cachorro que morreu na família.
É sintoma. E o sintoma você precisa entender hoje que o sintoma, você não adianta tratá-lo por si só. Você precisa tratar a causa. E a causa pode ser essas coisas. E a causa pode ser o abandono. A causa pode ser o luto. A causa pode ser a perda. A causa pode ser um término mal resolvido. A causa pode ser o problema financeiro. Esse é a causa, e Deus quer curar você na causa dos problemas, na causa deles. Então talvez o choro que você tem à noite não é a causa, é sintoma de um problema com mãe que você não resolve, é sintoma de uma casa onde você não conversa com ninguém, é sintoma de um filho, de uma filha que cresceu sem pai, que cresceu sem mãe, é sintoma. E você precisa entender hoje que nós vamos tratar as causas dos problemas, porque Jesus quer curar as raízes das feridas, e nas raízes das feridas, meu povo, você e eu precisamos lembrar que Jesus, como remédio, ele vai sarar a gente de dentro para fora, de fora para dentro, e as causas serão resolvidas. E tratando a causa, não tem mais choro, não tem ranger de dente, não tem noite escura, não tem deserto, porque Jesus curou a causa. Quem me entendeu, fala aleluia. Repete comigo, eu juro que eu entendi. Então, querido, Jesus vai tratar hoje a causa dos problemas e não os sintomas. Quando a gente vai conversar com um menino que está na droga, não adianta a gente só falar que a gente tem que cuidar da droga, porque a droga é sintoma. Qual é a causa? A causa, às vezes, é a família que está toda brigada. Ele não fala com a mãe, foi expulso de casa, está morando na rua. O que sustenta ele para ele ter energia? É a droga, mas a droga é o sintoma. A gente tem que tratar da causa. Hoje o que eu quero que você entenda é, nós vamos tratar as causas dos problemas. Às vezes o menino é viciado em pornografia, mas às vezes o vício em pornografia é sintoma. Qual é a causa? A causa às vezes foi abandonado quando era mais jovem. Já tomou muitos pés na bunda, já não foi bem aceito, se acha feio, não se olha no espelho. Essa é a causa. Não vamos tentar tratar sintomas, vamos tratar as causas. Isso é libertador para você. Você precisa entender quais são as causas das tristezas, quais são as causas dos problemas, quais são as causas, o que te faz chorar, o quê? E não é tratar o choro, porque o choro a gente trata com um lenço. Mas a gente precisa entender o que está causando esse choro. Isso é libertador para você. Meu tempo já acabou, estão me expulsando daqui. Mas eu só preciso que você saiba hoje que nós precisamos, em nome de Jesus, tratar as causas dos nossos problemas, as causas das nossas tristezas. Nós precisamos hoje tratar isso. Se eu precisar fazer uma denúncia, me perdoe, eu preciso fazer uma denúncia antes de acabar. Eu já ouvi de algumas pessoas uma vez, eu quero denunciar isso para que você nunca mais fale isso em nome de Jesus. Algumas pessoas já falando para mim bem assim, antes de eu entrar na igreja eu não sofri isso. Antes de eu entrar na igreja era mais fácil. Antes de eu entrar na igreja eu nunca tive isso que eu estou tendo agora, eu só tive agora que eu entrei na igreja. Parece que a igreja se tornou para você uma pedra de tropeço. Isso não é de Deus para você, isso é satânico para você. E vou dizer para você, fundamentado na palavra de Deus. Se você for ler o livro de Números, capítulo 11, versículo 5, o povo de Deus fala a mesma coisa. Deus tira o povo da escravidão, traz ele para a presença, traz ele para o just, traz ele para a adoração, traz ele para aqui todo domingo, traz ele aqui para a missa, traz ele aqui para a presença de Deus. Deus tirou você da escravidão do pecado, tirou você da escravidão do Egito, trouxe você para Santa Luzia, trouxe você para ser fiel aqui dentro. E você aqui dentro começa a falar o que eles falaram em Números 11, versículo 5. Começa a falar, quando eu era do Egito, lá eu tinha coisa em abundância, lá eu tinha pepino. Está na palavra, pode ler. Lá eu tinha pepino, lá eu tinha alho, lá eu tinha cebola, lá eu tinha verdura, lá eu tinha melão, está na palavra, eles falam isso. O povo era escravo e estava louvando a Deus pelo peixe que comia de graça. Ele era escravo, não era de graça. E estava louvando a Deus pelo que tinha lá, mas não agradece pelo que Deus está dando agora. E hoje eu queria que você soubesse,
Você não pode ficar falando por aí que antigamente eu não era triste, eu estou na igreja, eu comecei a ficar. Isso não é de Deus para você. É porque você está olhando para aquilo que você perdeu, para a cebola que você perdeu, para o pepino que você perdeu. Mas Deus quer te mostrar as coisas que Ele está te dando. Ele quer te mostrar o maná, Ele quer te mostrar a alegria. Ele quer te mostrar que aqui tem cura profunda das tristezas. Lá tinha problemas que não eram resolvidos. Aqui tem um Deus que resolve os problemas. Em nome de Jesus, isso é um remédio para as suas tristezas. Entender que Jesus, que tudo pode fazer, Ele está curando e vai curar você muito ainda nesse dia. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.